Dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesta terça-feira, hoje, dia 28 de outubro do ano da graça de 2025 de nosso Senhor Jesus Cristo. Para juntos refletirmos, para juntos acolher mais um dia que Deus permite que nós todos estejamos aqui. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que a cada dia a gente use o nosso tempo, a nossa vida para louvar a Deus. Só isso importa, mais nada. É preciso que a gente coloque Deus nas nossas orações, nos nossos empreendimentos, nos nossos estudos, no nosso trabalho, em toda a nossa vida. E assim nós vamos ter um dia, uma semana, uma vida mais tranquila. Porque quando nós colocamos Deus em nossa vida, em nossa casa, em nosso lar, as coisas começam a fluir de maneira mais leve, mais suave. E quando nós nos afastamos de Deus, perdemos o rumo, ficamos como cegos no meio da multidão, sem saber para onde irmos. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, essa cegueira não é a cegueira física, mas é a cegueira de sabedoria, é a cegueira de bons costumes, é a cegueira de não entendermos o Evangelho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos hipócritas, temos sempre que buscar a sabedoria boa, que é a sabedoria que Deus nos ensina. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos de 12 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no Evangelho de hoje está dizendo para nós que Jesus subiu a montanha para rezar. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos subir a montanha da nossa fé, a montanha da nossa coragem, a montanha da verdade, que é Jesus. Precisamos subir, estar perto de Deus, seja no seu quarto, na sua casa, no templo, na igreja doméstica, seja onde você estiver, no seu trabalho, mas que você coloque-se no alto, sempre procurando ficar perto de Deus. Nas suas orações é importante que você se sinta livre e à vontade para conversar com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos em oração, a verdadeira oração, devemos nos entregar de corpo e alma, de todo o nosso espírito a Deus. E assim nos elevarmos, subirmos as nossas montanhas que estão dentro de nós. E assim nós podemos levar essa oração bem pertinho de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso também nós fazermos nossas escolhas. Jesus escolheu os 12 discípulos. É preciso que a gente escolha também a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que a gente escolha para a nossa vida aquilo que nos traz a paz e a felicidade. E essa paz e essa felicidade só pode ser conseguida através da oração, através da proximidade com Deus.
Meus irmãos e minhas irmãs, não é possível termos outro caminho. Se assim fosse, muitas pessoas hoje viveriam felizes, alegres, completas na vida. Mas quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, quantos de nós, homens e mulheres, escolhem os prazeres imediatos da vida? Aqueles que são passageiros, aqueles que não duram muito tempo. Aquele que nos traz uma felicidade instantânea, mas logo depois vem um grande vazio. Jesus escolheu os 12 discípulos, desceu e enviou um a um. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também, depois de subirmos a montanha através de nossas orações, nós também precisamos descer a montanha e voltar para o nosso dia a dia, para a nossa missão diária. Não podemos ficar em cima da montanha todo o tempo. Temos compromissos, temos famílias, temos trabalho, temos estudos. E tudo isso deve ser honrado e elevado a Deus, para que assim os resultados, o progresso venha na minha e na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus desceu, escolheu os 12 e enviou para curar, para expulsar demônios, para evangelizar o povo de Deus. Que assim também você possa agir no dia a dia, que você também possa se sentir um desses discípulos ou uma dessas discípulas, que você hoje possa dizer: eu também serei discípulo do Senhor. E como é que nós fazemos isso? Seguindo os seus mandamentos, seguindo os seus exemplos e sempre estarmos focados naquilo que Jesus disse para nós, para todos nós. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a vida eterna. Vejam que essa frase é forte, meus irmãos e minhas irmãs. Quem me segue não andará nas trevas. Quando nós seguimos a Jesus, quando nós pegamos a nossa cruz e vamos atrás de Jesus, nossa luz vai ficando cada vez mais forte. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nesse dia, nessa terça-feira, a gente possa dizer: eu seguirei a Jesus. E repetir mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O evangelho de hoje termina dizendo: a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso também que nós possamos tocar em Jesus. E como é que a gente faz isso? Através das nossas orações, do nosso arrependimento, da nossa conversão. É preciso também que a gente toque no manto de Jesus. É preciso que a gente sinta essa grande força que vem de Jesus para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas estão tocando em outras coisas, quantas pessoas estão hoje tocando em coisas do mundo, mas não tocam na força que sai de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente procure tocar somente em nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim também nós sejamos escolhidos como discípulos de Cristo. Quero desejar a você muita paz, muita saúde, muita felicidade, pedir a você que inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe.